gostaria de agradecer a oportunidade e compartilhar com vocês a nossa experiência, que tem como título, então, a reorganização da assistência ao pré-natal na atenção primária à saúde. Quando tivemos os decretos da pandemia e do novo coronavírus, que era diferente para todo mundo, tivemos que reorganizar os serviços. Em algumas situações, alguns foram interrompidos ou adiados. E, frente a isso, nós decidimos dar um olhar acolhedor para as gestantes, que são um grupo de risco. Então, esse trabalho tem como autora, eu sou enfermeira, tenho especialidade em ginecologia e obstetrícia, e a Indaiara, que é diretora de saúde e enfermeira do município. Então, quando tivemos o decreto da pandemia, instauramos um plano de contingência no município. E, quando tivemos o primeiro caso confirmado, nós reorganizamos o atendimento. As unidades básicas de saúde fizeram atendimento diferenciado e nós montamos um fluxo de atendimento apenas para as gestantes, porque elas eram e são um grupo de risco, então a gente direcionou o atendimento para elas. Nesse contexto, nós montamos uma equipe especializada, então, com um médico obstetra e uma enfermeira obstetra. E o fluxograma que nós criamos, junto com a estratégia da saúde da família, porque as gestantes são das equipes, são da estratégia, e nós damos esse suporte. Então, os SFs, né, as estratégias, elas captam essas gestantes através das agentes comunitárias de saúde, ou as gestantes dão entrada na unidade básica de saúde com suspeita de gravidez ou com o diagnóstico através de exame de laboratório. Já algumas já fazem ultrassom previamente, por vontade delas. E, a partir desse positivo confirmado, a gente insere elas na nossa unidade de referência. A equipe da Estratégia da Saúde agenda para nós, para que seja dado continuidade no pré-natal. O acompanhamento odontológico é feito no SF, com a equipe do SF, porque também faz parte dos indicadores do Previne Brasil. Se ocorre de ter gestantes faltantes ou mudança de endereço, nós temos uma planilha compartilhada, que eu vou detalhar mais para frente, e, através disso, a equipe da estratégia, que é a responsável por essa gestante dessa área, faz busca ativa através da agente de saúde, telefone, enfim, a forma que for que conseguir. E, assim, a gente faz esse atendimento compartilhado entre a Estratégia de Saúde da Família e a nossa unidade de referência pré-natal. Nós temos objetivo, então, criando isso, a gente tinha por objetivo melhorar a qualidade de assistência ao pré-natal. Então, nesse meio de pandemia, não deixar a gestante sem assistência, porque nós observamos, inclusive, um aumento de número de gestantes nesse período. Algumas situações chamou a atenção porque tinham filhos menores em casa e não tinham aula, não tinham creche, e as empresas estavam afastando as pacientes gestantes. Então, em algumas situações, infelizmente, elas engravidavam para poder ficar com o outro filho em casa por não ter com quem deixar. E, realmente, no tempo de pandemia, sim, o número de pré-natal aumentou muito. E um outro objetivo importante era reduzir a morbidade e mortalidade materno-infantil. A nossa metodologia, então, nós identificamos no quadro de funcionários que nós tínhamos profissionais especializados em obstetrícia, direcionando o atendimento, né? Organizamos uma estrutura física, um polo, para que elas fossem direcionadas só para aquele lugar, não ficassem vagando, sem informações. Então, elas já são direcionadas para a unidade de referência pré-natal. Nós temos, então, uma planilha compartilhada com os dados de todas as gestantes, e ela é legendada por cores, direcionando o motivo de atendimento, ou se é IST, ou se é grupo de risco, ou se é alto risco cirúrgico, alto risco habitual, ou, enfim, ela tem todas as cores, pré-natal tardio, o que já foi feito, e essa planilha é compartilhada entre o SF e a unidade de referência de pré-natal. Nós tivemos a revisão, então, do protocolo municipal, para poder dar mais qualidade e garantia dos serviços para gestantes.
O município ampliou o número de exames oferecidos, fugindo um pouco da tabela do Ministério da Saúde. A gente ampliou alguns que fazem parte do pré-natal, mas não está na tabela, e isso o município fez por entender a importância desses exames. Vendo nesse ponto que a gente estava na pandemia, a gente viu que o serviço fluiu, e aí foi implantado mais um polo da unidade de referência pré-natal num bairro que comporta mais 3 bairros juntos, que é o maior do município, para elas também terem um ponto mais próximo à sua residência e também poder ser assistido de forma integral. Também é composta por um obstetra e por uma enfermeira obstetra. Então, esse fluxograma mantém a paciente do SF e faz esse acompanhamento com nós para a gente dar um auxílio para a equipe, né? E como nós somos um município do interior, temos muitas gestantes que moram em em localidades mais afastadas, que às vezes o telefone não funciona. Então, o WhatsApp é uma ferramenta que nos ajuda muito, não só para confirmar consultas, mudar de data, mas também quando elas fazem algum exame e elas têm dúvida, a gente consegue orientá-las para elas não precisarem, às vezes, demorar 1 hora para vir até a unidade, mais 1 hora para voltar para casa. Então, quando é algo que a gente consegue resolver, a gente dá essa assistência também para elas, e flui de uma forma muito positiva, assim. Então, como resultados, a gente observou que partos prematuros a gente teve, antes das 37 semanas, a gente teve uma diminuição de 30%. As consultas de pré-natal, né, as 6 consultas que são exigidas, a gente teve uma melhora de 53%. O peso ao nascer, menos de 2,5 kg, então a gente conseguiu melhorar em até 20% esse baixo peso, né? E os óbitos fetais evitáveis a gente melhorou em 50%. Não tem gráfico sobre mortalidade materna, que há muitos anos no município não ocorre nenhum fato. Inclusive, durante a pandemia, nós tivemos muitas gestantes com Covid positivo. Algumas foi necessário interromper a gestação antes de completar as 37 semanas, mas todas com desfecho positivo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Não tivemos nenhuma perda. Como resultados também, com a revisão do protocolo, nós inserimos alguns exames, que é vitamina D, que a gente sabe que é importante para a formação da placenta, então foi de extrema importância. Exame de tireoide, que também causa alguns desgastes durante o pré-natal, incluindo aborto. O exame de sobrecarga de glicose, porque, seguindo os protocolos, ele deve ser ofertado. Então, a gente tem para todas as gestantes. Esses são os exames do rol do município que foram ampliados. Os exames de rastreio de pré-eclâmpsia, que temos um número significativo de gestantes com alteração. E o município oferece para gestantes 3 ultrassons básicas, né? Do início, a ultrassom morfológica de 22 semanas e o ultrassom do final da gestação. Essa para gestantes de risco habitual. As gestantes que são alto risco, elas têm todas as ultrassons oferecidas pelo município. Elas acompanham a nossa referência de alto risco ao município vizinho, mas nós que ofertamos todos os ultrassons. Então, reforçando, né, as pacientes são da estratégia de saúde da família e tem essa ponte conosco para dar esse suporte para elas, e atendemos em 2 polos. Aqui uma foto com autorização das pacientes, né? Então, momento de avaliação e testes rápidos, né? Que também faz parte dos indicadores do Previne Brasil. E um videozinho para compartilhar com vocês. Eu sou a Débora, sou gestante de 37 semanas. Eu só tenho a parabenizar e agradecer a toda aquela equipe profissional que trabalha pelo excelente trabalho. Quero dizer que desde o começo do meu pré-natal até o final eu sempre fui bem atendida. As meninas ali, a equipe, é show de bola, nota 10. Sempre carinhosas, zelosas, cuidadosas com nós gestantes. Então eu só tenho que agradecer a toda a equipe ali. Sou médico obstetra aqui no município de Fraiburgo há 27 anos. Conseguimos implantar rotinas, protocolos, exames. E com isso a gente conseguiu
uns índices que até então não tínhamos no município. Reduzimos bastante a nossa mortalidade neonatal, conseguimos então mais de 6 consultas, diminuição de partos prematuros. Hoje eu faço parte da equipe materno e é um grande prazer e satisfação participar desse projeto. Ele é um projeto que cada vez mais eu vejo o quanto as pacientes estão prontas para ter seus bebês, desde o início até o final da gestação, com completo acompanhamento, seja da parte da enfermagem, seja da parte médica, e com todos os exames em dia, com tudo muito bem protocolado, com todas as situações atendidas durante o pré-natal. Eu sou pediatra no hospital em Freiburgo. De algum tempo para cá nós percebemos que diminuiu bastante o número de partos prematuros, diminuiu a quantidade de pacientes com caso de óbito fetal, e eu acredito que isso tem muito a ver com a qualidade do pré-natal. Como representante médico, vice-diretor clínico do Hospital de Freiburgo, pós-implantação do materno, com maior qualidade, maior segurança e bem realizadas nas consultas de pré-natal. Acredito que essa nova metodologia implantada no município veio acrescentar qualidade em nossas gestantes do município. Então, como conclusão do trabalho, nós fizemos um atendimento diferenciado, reorganizamos toda a assistência para assistir essas mulheres, que, segundo um dado da ONU, mais de 20 mulheres nas Américas ficaram desassistidas nesse período de pandemia. Tanto mulheres em período de pré-concepção, gestantes, mulheres em geral. E nós, em Freiburgo, fizemos um trabalho diferenciado. A gente atendeu elas, acolheu para dar esse suporte.